Grupo Solar é uma empresa que sempre se preocupou com a questão legal. E quando surgiu essa questão da LGPD, nós entendíamos que assim, precisaríamos fazer e isso nunca foi contestado. A gente sempre imagina que a intrusão, né, as pessoas tentando invadir a tua empresa são para as grandes corporações e tudo mais, e não é. Na verdade, a gente tem uma série de logs, né, de tentativa de intrusão e todas elas foram bloqueadas e barradas pelo nosso sistema de segurança. O Grupo Solar sempre teve preocupação com os dados de cliente. Juntou essa visão da empresa de cuidar do seu cliente, cuidar dos dados dos seus clientes, seus fornecedores e colaboradores e somar junto a parte técnica, digamos assim, da lei, utilizando então a consultoria da Trade. O nosso projeto de consultoria, ele segue uma trilha, né? Então a gente realmente tem meio que um começo, um meio e um fim e a gente ajuda a empresa a se organizar nessa trilha. A gente começa fazendo os mapeamentos, a partir dos mapeamentos a gente faz as análises dos gaps, né, que são as falhas, a gente encontra ali onde existem falhas dentro dos processos e a partir de então a gente indica os planos de ação, que são os planos de melhoria, né? Depois disso a gente começa a fazer análise dos documentos, da documentação, então indica qual é a base legal ideal e quais são as cláusulas que precisam ser adequadas. Nesse momento também em paralelo começam as análises de TI, então análises de infraestrutura, banco de dados, ERP, né? A gente também desenvolve a matriz de riscos, né, baseada no mapeamento que é feito e também orientamos como que tem que ser feito o processo de gestão de incidentes quando eles acontecerem e o processo de recebimento de solicitação dos direitos dos titulares. Cada fase a gente entrega os planos de ação, então eles já podem, durante o próprio processo, já podem ir aplicando aquilo na empresa. E no caso do Grupo Solar, a gente ao final de tudo a gente fechou com a jornada que foi o evento de conscientização. Todo momento, quando ocorre um fato, algum sinistro, em algum momento, é o DPO que é acionado, tanto que o endereço e o telefone específico está ali na política de privacidade, onde então a pessoa que se sentiu atingida, né, possa recorrer. E a função da gente então é exatamente quando isso ocorre, tomar as devidas providências no momento que ocorre. Mas também o aspecto preventivo, o motivo pelo qual foi feito todo o treinamento e todo o trabalho, também é de extrema importância, porque aí você antecipa alguns eventos que possam ocorrer e faz uma prevenção quando o fato ocorre, você já tem uma solução bem apropriada para encaminhar o assunto. Todas essas mudanças que a lei nos trouxe e também uma questão de adequação para a melhoria dos processos, a gente já conseguiu verificar junto a alguns fornecedores que a gente está correto, está caminhando e estamos também fazendo com que alguns dos nossos fornecedores que ainda não conhecem a LGPD, que acham que não precisa, que eles também comecem a se adequar a cuidar dos dados. Por exemplo, no departamento jurídico vem demanda de todas as áreas. Então, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo e não olharmos para os nossos fornecedores de que forma ele está precisando e por que ele está solicitando esse dado, a gente pode ficar vulnerável. Ou, por exemplo, dentro do departamento crediário, se a gente não entender por que a gente está solicitando os dados, a gente também pode ter uma vulnerabilidade e com isso um aumento de demanda jurídica, um passivo lá no futuro. As melhorias foram assim bem específicas e próprias, né? No sentido direto para os colaboradores, é a segurança da informação de cada um dentro do grupo, seja colaborador, seja cliente. Para a companhia, para nós conseguirmos também dar a devida certeza da informação dos dados que o cliente ou o colaborador trouxe para a empresa, que isso esteja tudo adequado de acordo com a LGPD, é uma satisfação e deu assim muito resultado positivo entre todo mundo. Os dados realmente são passados todos praticamente para nós, né, do RH, e a primeira ação foi conscientizar todos os trabalhadores de RH sobre a importância e a relevância do real cumprimento da legislação, né? Então, onde a gente tinha no passado talvez um descuido
com os documentos, no presente a gente acabou tendo maior rigidez. Como guardar os documentos, como não deixar acessível, né? Não deixar em cima de uma mesa, não enviar por e-mail dados sensíveis ou informações sobre os nossos colaboradores, né? Nós reestruturamos a nossa forma de contratação, nós reformulamos os contratos, inclusive, né? Onde a gente pede a concordância, a ciência e a autorização para que os dados da LGPD, que compõem a LGPD, sejam compartilhados somente com os órgãos vinculados ao governo, como o E-Social, né, as ações de medicina e segurança do trabalho. Então, esses dados foram modificados, né, esse contrato foi modificado. Fora essas necessidades, né, se tiver alguma excepcionalidade, alguma informação que a gente precisa passar para outras instâncias, né, a gente sempre vai coletar a assinatura do colaborador, onde ele nos dá realmente a autorização e tem ciência do que está sendo usado aquele documento e para qual a finalidade ele está sendo disponibilizado. E no RH, uma mudança também que a gente fez é que nas pastas dos funcionários nós tínhamos colocado etiquetado com o nome dos funcionários. Hoje nós temos um local destinado específico para isso, já tinha esse espaço, mas ele não era com o código. Hoje a gente mudou todas as pastas e todas as pastas são com o código do funcionário. Picotar o papel, nós reutilizávamos muito papel. Hoje a gente tem picotadora de papel e o papel ele é picotado, ele não é mais reutilizado, né? Porque ele acabava indo de um setor para o outro e hoje isso não acontece mais. A jornada LGPD é um evento de conscientização, então a gente está muito preocupado em realmente educar as pessoas para que elas entendam por que a empresa passou por aquele processo e também como que aquilo impacta a vida dela e impacta a vida da empresa. Além de todo o conteúdo que a gente passa, a gente tem muita preocupação com os aspectos práticos, então a gente tem um módulo todo focado em cibersegurança, onde a gente explica a questão da importância da criação de senhas seguras, da troca frequente das senhas, com relação a cuidado com códigos maliciosos, o que você não deve clicar, recebimento de spam, engenharia social. A gente faz até várias dinâmicas e simulações para as pessoas entenderem como que aquilo funciona na prática. Então acaba que é um treinamento dinâmico, de aplicação imediata. As pessoas saem do treinamento já pensando em chegar na mesa de trabalho e o que elas vão ter que modificar ali no mesmo dia. Isso a gente tem bastante feedback nesse sentido. E também tem bastante aceitação que a gente percebe pela própria pesquisa de satisfação. Quando a gente termina de realizar o evento, a gente envia as pesquisas e aí os retornos que a gente recebe são exatamente nesse sentido, de que houve uma mudança no comportamento, uma mudança cultural. A gente conseguiu perceber essa mudança, tanto que surgiram muitas dúvidas na jornada. O pessoal queria saber, tá, mas como é que funciona isso? Como é que é aquilo? E eu lembro que depois, no final do treinamento, as pessoas vinham e ainda perguntavam sobre determinados assuntos, porque queriam saber como funcionava e como é que elas poderiam agir em relação a isso. E hoje ainda acontece isso. As pessoas, quando elas têm dúvidas, elas vêm e perguntam. É muito interessante que se criou uma cultura dentro da empresa em relação a isso, em relação a esse cuidado. Algumas coisas muito simples, mas muito significativas, que fazem a diferença. Por exemplo, a tela do computador. Nós tínhamos o hábito, muitas vezes, de sair para o almoço, por exemplo, e os computadores ficavam ligados. Ninguém se dava conta da importância disso, de ter esse cuidado, né? Então, hoje as pessoas já têm o hábito, né, de desligar a tela do computador quando elas vão para o almoço, ou vão para o banheiro, ou saem da sua mesa, na verdade, né? Todos os líderes participaram, nós tivemos os 40 gerentes de loja que vieram de várias regiões, todos eles participaram aqui na matriz do treinamento. Nós tivemos os gestores das áreas que participaram aqui da matriz também e todo o setor administrativo também participou do treinamento. E aí, a partir disso, a gente realmente conseguiu colocar a mão na massa e fazer acontecer o processo no dia a dia. É importante a gente se dar conta de que a partir daquela jornada foi só o começo desse trabalho. A gente precisa o tempo todo estar relembrando as pessoas, estar fazendo novos treinamentos para que as pessoas se deem conta da importância de estar cuidando dos dados de outras pessoas também. Uma coisa é você pegar esse calhamaço de legislação, de artigo, texto de artigo, interpretar isso e aplicar na prática. Quando você tem uma orientação
já que estudou o caso e que vem dizer como é que deve ser, para nós ficou muito mais fácil a interpretação. Era esse o desejo e a gente conseguiu atingir. E damos sequência. E por sorte não tivemos nenhum caso até agora prático que fosse levado à judicialização e nesse sentido estamos bem positivos e felizes por isso, porque entendo que é resultado do trabalho feito e também da colaboração dos colegas nesse sentido de terem tomado consciência da adequação. O sentimento que fica é um sentimento de satisfação, né, por saber que a gente fez uma entrega de valor, que vai refletir na eficiência e na confiabilidade dessa empresa e principalmente é a satisfação por estar plantando essa semente nas pessoas, né, por acreditar que no futuro o assunto proteção de dados vai estar muito mais difundido e hoje a gente está só começando. Participei lá no começo e que o Grupo Solar também foi pioneiro e nos ajudou a implantar então essa cultura de proteção de dados aqui no mundo.